Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu me chamo Rodrigo dos Santos Oliveira, sou doutorando em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Santa Maria, sou orientando da professora Semira Miscorsi e membro do GEMAN, o grupo de estudos sobre o mundo antigo mediterrâneo. Hoje eu vou falar um pouco sobre a Guerra do Peloponeso, um conflito militar de importância ímpar para a Antiguidade que envolveu praticamente todo o mundo helênico do século V antes da Era Comum. O conflito envolveu dois blocos principais, a Liga de Delos, liderada pela cidade-estado de Atenas, e a Liga do Peloponeso, liderada por Esparta, e se estendeu geograficamente da Ásia Menor ao leste até a Sicília, no oeste, e do Helesponto e da Trácia, no norte, até Rhodes, no sul. A guerra foi caracterizada também por uma dicotomia política entre as potências beligerantes de Atenas e Esparta, algo que pode ser percebido nas fontes do período, como nas obras de Tucídides e de Xenofonte, em que se colocou em oposição uma potência marítima democrática, descendente dos jônicos, Atenas, contra uma potência terrestre oligárquica que descendia dos dórios, Esparta. O conflito também foi o primeiro narrado, sobre o qual se tem nota, por uma testemunha ocular. Então, nesse sentido, o historiador Tucídides é visto, ainda hoje, como um dos mais importantes historiadores da antiguidade. Dito isso, antes da gente falar um pouco sobre o conflito em si, é importante que sejam abordados alguns elementos que precederam a Guerra do Peloponeso no século VI antes da Era Comum. Como mencionado por Pedro Paulo Funari, no capítulo Guerra do Peloponeso do livro História das Guerras, a guerra era uma atividade corriqueira e essencial entre as sociedades do mundo helênico. E no grego antigo, é possível encontrar diversas palavras para se referir à era, no caso a guerra. Polemos, por exemplo, guerra, agon, competição, e maché, batalha. São algumas dessas palavras. No âmbito do combate e das táticas militares, os principais combatentes eram os hoplitas, cidadãos armados com o rópulo, escudo, e com a dória, lança, que lutavam em uma formação fechada, chamada de falange, em que o escudo protegia sempre o companheiro ao lado esquerdo. Nesse sentido, a formação em falange representava também, de certa forma, a unidade do corpo cívico da cidade-estado em questão. Sobre o fim da Liga Helênica e o início das respectivas Liga do Peloponeso e Liga de Delos, na obra História da Guerra do Peloponeso, livro 1, passagem 18 a 19, o historiador Tucídides fala o seguinte: A aliança defensiva durou pouco tempo. Os lacedemônios e os atenienses se desentenderam pouco depois, e com seus respectivos aliados passaram a hostilizar-se mutuamente, e quaisquer outros helenos que se desavinham daí em diante se bandeavam para um dos dois lados. Sendo assim, desde a invasão persa até a presente guerra, ora negociando paz, ora lutando entre eles ou contra seus aliados revoltosos, os dois povos se preparavam continuamente para a guerra e se tornaram mais experientes, exercitando-se em meio a perigos reais. Os lacedemônios mantiveram sua hegemonia sem transformar os aliados em tributários, mas cuidando de que eles tivessem uma forma oligárquica de governo, de conformidade com o interesse exclusivo de Esparta. Os atenienses, por seu turno, fizeram com que as cidades aliadas paulatinamente lhe entregassem as suas naus, à exceção de Quis e Lesbos, e impuseram a todos um tributo em dinheiro. Desta forma, os recursos próprios dos atenienses disponíveis para a guerra tornaram-se maiores que os dos lacedemônios e seus aliados, ao tempo em que a aliança anterior estava intacta e forte. Em relação ao contexto histórico, os séculos 6 e 5 antes da Era Comum também foram os séculos das alianças militares. Com a invasão dos persas a Hélade, conflito que ficou conhecido como Guerras Médicas, diversas polis gregas se juntaram para formar uma aliança conhecida como a Liga Helênica, cujo intuito principal era defender seus respectivos territórios e derrotar os persas da dinastia Aquemênida. A Liga Helênica, no entanto, não durou muito. Ainda no século VI, pouco tempo após o fim do conflito contra os persas, Esparta se retirou da aliança e fundou a Liga do Peloponeso, chamada oficialmente de os Lacedemônios e seus aliados. Essa liga foi formada, em um primeiro momento, por diversas polis da região da Arcádia. No que diz respeito à diplomacia, para além de Esparta ter optado por uma abordagem diplomática com as polis com que se aliou,
Eles também se voltaram para a Ásia e fomentaram relações positivas com a Lídia e com o Egito, satrapias persas, e com o próprio Império Persa Aquemênida. Dado que a formação da Liga do Peloponeso representou uma ameaça à hegemonia ateniense, Atenas também acabou fundando sua própria liga e buscou fortalecer a região da Ática e, sendo uma potência marítima, fortalecer também suas rotas marítimas pelo Mar Egeu e pelo Mediterrâneo. Antes da Guerra do Peloponeso em si, há um período conhecido como a Primeira Guerra do Peloponeso, que ocorreu entre 460 e 455 a.C. da Era Comum. O conflito, como um todo, teve diversas causas, desde antigas rivalidades entre as polis e as diferenças étnico-culturais, como a dicotomia entre dórios e jônicos, até interesses políticos e econômicos, como é o caso das disputas por territórios e recursos estratégicos. De acordo com Tucídides, a razão principal para a Guerra do Peloponeso era a divergência entre os oligarcas espartanos e os democratas atenienses. Daí também a ideia de que havia uma oposição política fundamental entre a Liga do Peloponeso, liderada pelos espartanos, e a Liga de Delos, liderada por Esparta. A nível tático-militar, Esparta se voltou para o fortalecimento de seu poder bélico terrestre, enquanto Atenas se voltou para o fortalecimento de sua marinha e a construção de alianças que pudessem colocar em xeque o avanço espartano sobre a região do Peloponeso, de forma a impedir que Esparta se aproximasse da Ática, onde fica a polis de Atenas. Nesse sentido, construiu assim uma aliança com Argos, vizinha e rival de Esparta, e Mégara, uma polis na fronteira entre o Peloponeso e a Ática. O conflito entre Esparta e Atenas teve como ponto inicial os anos de 459 e 460. A partir de uma guerra entre dois aliados espartanos, Corinto e Mégara, cidades-estado que estavam na fronteira entre a Ática e o Peloponeso. Aproveitando-se do conflito, Atenas procurou se aliar a Mégara, o que deu à Liga de Delos acesso ao Peloponeso por terra, garantindo um aliado estratégico contra os espartanos. Após isso, Atenas e seus aliados tentaram tomar o porto de Haliais, entre Atenas e Argos, mas foram derrotados por Corinto e Epidauro. O episódio fez com que Esparta entrasse oficialmente no conflito, enviando tropas para ajudar e controlar a região. Apesar das grandes perdas, Esparta e seus aliados saíram vitoriosos do conflito. Após saírem derrotados, os atenienses optaram por adotar uma estratégia defensiva, fortalecendo assim a sua frota naval e construindo novas muralhas. Esparta e Atenas acabaram por estabelecer um acordo de paz entre 446 e 445 a.C. da Era Comum, com validade de 30 anos, o que deu tempo para ambas as potências e suas alianças se prepararem para um possível conflito de maior escala no futuro. Atenas passou, nesse contexto, a exercer domínio sobre as polis da Liga de Delos, adotando uma postura de liderança. Os aliados se tornaram então súditos e juraram fidelidade a Atenas, pagando tributos que eram concentrados e geridos pela cidade-estado de Atenas. Já Esparta e seus aliados se voltaram para fortalecer seus respectivos exércitos, voltando-se assim para a terra, já que possuíam poucas chances de combater Atenas no mar. Há ao menos 2 episódios que podem ser descritos como gatilhos iniciais para a Guerra do Peloponeso. O primeiro deles ocorreu em 440 a.C. da Era Comum, quando Samos se revoltou contra a Liga de Delos e buscou apoio do sátrapa da Ásia Menor, que derrotou a guarnição ateniense e o regime democrático instaurado por Atenas. Já o segundo acontecimento foi a guerra entre Corinto e Córcira, que levou Córcira a envolver Atenas no conflito em 433. Buscando dissuadir os coríntios de atacar Córcira, Atenas enviou frotas para a cidade-estado, o que acabou não funcionando. Com a atenuação do conflito, Atenas buscou uma nova tática. Realizou assim um embargo econômico na polis de Mégara, com o intuito de os impedir de se juntar a Corinto na guerra. Com isso, Corinto pediu para que os membros da Liga do Peloponeso se reunissem em Esparta, que ouviu as queixas de seus membros contra os ultrajes atenienses. Embora os atenienses tenham tentado mediar a situação, os espartanos acabaram por decidir pela guerra. Com o início da Guerra do Peloponeso, atenienses e espartanos se voltaram para aquilo que faziam melhor. Enquanto Atenas, sob a liderança de Péricles, preocupou-se com o estabelecimento de linhas seguras de suprimentos, com o fortalecimento de sua frota e também com a formação de novas alianças estratégicas no Mar Egeu, Esparta se voltou para estratégias militares tradicionais, invadindo e destruindo campos na Ática, na tentativa de forçar Atenas a aceitar a paz ou a lutar em campo aberto.
Como os campos da Ática foram destruídos pelas forças espartanas, Atenas acabou por ser forçada a adotar uma estratégia defensiva, convocando todos os seus cidadãos para que se mudassem para dentro das muralhas e se tornando dependente da importação de grãos. A aglomeração promovida por Atenas, no entanto, contribuiu para que uma poderosa praga, vinda dos grãos da Líbia e do Egito, se propagasse pela cidade. Praga essa que acabou matando até mesmo Péricles, o grande líder ateniense. Em 426, então, Atenas deu início a uma nova ofensiva militar, dessa vez sob a liderança de Cleon e Demóstenes. Embora as elites agrárias atenienses se mostrassem insatisfeitas com os rumos da guerra, já que foram obrigadas a tomar abrigo sob as muralhas, o Demos se mostrou bastante satisfeito e deu apoio maciço às ofensivas atenienses. Após uma série de conflitos menores, em 425 a.C., Atenas conseguiu derrotar uma força espartana na Batalha de Pilos e na Batalha de Esfactéria, o que levou a uma tentativa de paz por parte de Esparta, o que foi negado pelos atenienses. As duas batalhas acabaram levando o general espartano Brásida a reunir um exército de aliados e a invadir a Trácia, o que acabou levando à rendição da cidade de Anfípolis, cidade estratégica devido às suas minas de prata. A batalha entre Esparta e Atenas por Anfípolis, no entanto, levou à morte de ambos os generais responsáveis, Brásidas e Cleon, respectivamente de Esparta e Atenas. Após a ascensão de Nícias, o oligárquico em Atenas, concluiu-se um tratado de paz com os espartanos em 11 de abril de 421. Embora as tensões entre Esparta e Atenas tenham diminuído após o tratado de paz, outras cidades-estado como Corinto e Tebas não aceitaram as condições impostas pelo acordo. Em conjunto às dissidências externas entre membros de suas respectivas alianças, o regime ateniense passou a ter de lidar com uma série de discordâncias internas após a morte de Péricles, através da oposição entre as facções oligárquicas e democráticas. Por volta de 418, uma aliança foi estabelecida entre as polis de Argos, Mantineia e Elis, vizinhas de Esparta no Peloponeso e que se voltaram a Atenas de modo a tentar encurralar Esparta em seu próprio território. Em uma contraofensiva, o rei Arges de Esparta atacou Argos, forçando-os a um acordo. A tentativa de Atenas, em agosto de 418, de retomar Argos, acabou levando à chamada Batalha de Mantineia, a maior batalha campal da Guerra do Peloponeso, que acabou terminando com uma vitória espartana. Com a decisiva derrota ateniense em 418, os atenienses formularam um novo plano: conquistar Siracusa, controlar a Sicília, derrotar Cartago e retornar ao Peloponeso com uma força poderosa. Embora a estratégia tenha tido apoio popular, encontrou resistência das facções aristocráticas atenienses, que preferiam se limitar às operações na Calcídia de modo a garantir a continuidade da hegemonia ateniense. O plano da conquista da Sicília, formulado por Alcibíades, foi levado adiante, mas o comando foi dividido entre ele e mais dois generais, Nícias e Lâmaco. Pouco tempo após a operação ser iniciada, Alcibíades, contudo, foi chamado de volta a Atenas e acusado por seus adversários políticos de sacrilégio. Sentindo-se assim traído, Alcibíades entregou os planos da estratégia ateniense aos espartanos. A expedição à Sicília foi um fracasso total e acabou em 413. Derrotados, os generais Nícias e Lâmaco foram executados e os sobreviventes atenienses escravizados. O fracasso ateniense na Sicília e o avanço da ofensiva espartana levou a Liga de Delos e a própria Atenas a uma série de conflitos internos. Diversos grupos oligárquicos da Liga de Delos passaram a persuadir os espartanos a apoiar revoltas oligárquicas antidemocráticas, em troca de apoio à Liga do Peloponeso. Concomitantemente, um movimento oligárquico em Atenas passou a ganhar maior força. Em 411, após o assassinato de diversas lideranças populares, as decisões da Assembleia passaram para as mãos dos oligarcas, que formaram um conselho de 400 membros. Após uma revolta popular, no entanto, o Conselho dos 400 foi deposto e Alcibíades foi chamado de volta. Uma nova ofensiva militar ateniense foi formada, dessa vez buscando acabar com o bloqueio promovido por Esparta e pelos persas na região do Helesponto, essencial aos atenienses para que reabastecessem seus grãos. Entre 411 e 410, os atenienses obtiveram duas vitórias decisivas sobre as frotas de Esparta e dos persas nos entornos do Helesponto, restabelecendo assim a supremacia naval ateniense.
Após os atenienses rejeitarem novos acordos vindos dos espartanos, retomaram a cidade de Bizâncio e, então, finalmente restabeleceram o abastecimento de grãos vindo da Crimeia. Alcibíades retornou vitorioso para Atenas em 408, e já em 407 organizou uma nova ofensiva contra a Liga do Peloponeso, que no contexto havia adotado uma nova estratégia: construir uma poderosa frota naval com o apoio dos persas. Alcibíades, contudo, devido a problemas logísticos enfrentados por Atenas, teve que dividir sua frota em duas partes. Uma delas se voltou para o norte, buscando suprimentos ao pilhar cidades inimigas, enquanto a outra ficou sob ordens do comandante Antíoco, com ordens para evitar qualquer conflito. Sob o comando do almirante espartano Lisandro, a frota espartana atacou Antíoco e acabou derrotando ele. Alcibíades, por sua vez, foi chamado de volta a Atenas para prestar contas, mas acabou novamente desertando. A deserção de Alcibíades foi seguida da maior batalha naval de toda a Guerra do Peloponeso, a Batalha de Arginusa. Em 406, liderados pelo almirante espartano Calicrátidas, os espartanos bloquearam o porto de Metilene, impedindo a frota ateniense ancorada de agir. Poucos meses depois, reforços atenienses chegaram, dando início, assim, ao embate naval. Como consequência da batalha naval entre Esparta e Atenas, o almirante espartano acabou morto em combate e Esparta perdeu grande parte de suas frotas. Com isso, foi oferecido um novo acordo de paz a Atenas, que acabou sendo rejeitado. Mesmo tendo gerado grandes perdas aos espartanos, os almirantes atenienses foram chamados de volta a Atenas e, devido ao péssimo desempenho em combate, foram executados. Foram, então, empossados novos almirantes, politicamente adversários de Alcibíades, e que levaram a frota para o Helesponto em 405. A decisão desses almirantes foi desastrosa, já que permitiu que fossem capturados pelo almirante espartano Lisandro, que capturou também toda a frota ateniense, impedindo assim que Atenas fosse reabastecida com grãos. Enquanto Lisandro estabeleceu um bloqueio naval em Atenas, Pausânias, rei de Esparta, cercou a cidade por terra. Após 6 meses de sítio, Atenas se rendeu, teve suas muralhas destruídas e seu império dissolvido. Esse foi o fim da Guerra do Peloponeso. Com o fim da Guerra do Peloponeso, muitas cidades antes aliadas à Liga de Delos foram divididas entre Esparta e o Império Persa. Nesse sentido, os espartanos buscaram instaurar nessas cidades guarnições militares, governos oligárquicos e a cobrança de pesados tributos. Em Atenas, foi imposto por Esparta um regime conhecido como Governo dos 30 Tiranos, que procurou perseguir principalmente líderes democráticos. O governo estabelecido pelos espartanos, no entanto, não perdurou e, em 403, Atenas conseguiu se restabelecer como um governo democrático. Além disso, a guerra levou ao enfraquecimento de diversas cidades-estado, como é o caso da própria Atenas e de Esparta, permitindo assim que outras póleis assumissem um papel de protagonismo na Hélade, como é o caso da cidade de Tebas, que, em 371 a.C. da Era Comum, conseguiu vencer os espartanos na Batalha de Leuctra e assim então conseguiram enfraquecer o poderio lacedemônio. Pouco tempo depois, todavia, foram destruídos por Filipe II da Macedônia. O enfraquecimento das hegemonias helênicas também facilitou as anexações promovidas pelo Reino da Macedônia sob Filipe II, que conseguiu anexar boa parte da Hélade através da diplomacia. Aqueles que não aceitaram suas condições foram vencidos em combate, como a própria cidade de Tebas, que após se revoltar foi devastada por Alexandre III em 335, enquanto seu pai, Filipe II, estava em campanha militar no norte. Bom, com isso então chegamos ao fim de mais um episódio de Diálogos Olimpianos. Agradecemos a todos, todas e todes que escutaram esse episódio até o final e também àqueles que vêm acompanhando o podcast até aqui. Agradeço também ao meu colega Gabriel Freitas Reis pela leitura do trecho de Tucídides usado neste episódio. Nos sigam em nossas redes sociais, Instagram tiam.geman, Twitter gemanufsm e Facebook Geman, Grupo de Estudos sobre o Mundo Antigo Mediterrâneo. As fontes para a roteirização desse episódio estarão na descrição do episódio. Esperamos vocês no próximo episódio. Um grande abraço.